Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale, canal 13 e pela BrisaNet TV, canal 137. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Rolim e o nosso tema são os serviços prestados pelo SAMU na região do Cariri. Doutor Marco, é uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar de um tema de extrema relevância aqui para a nossa sociedade, que são os serviços oferecidos pelo SAMU, né? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Leite, pelo convite. É uma honra a gente participar do seu programa para a gente debater e conversar sobre alguns aspectos relacionados ao serviço de atendimento móvel de urgência na região do Cariri, especificamente. Doutor, qual é a principal função do SAMU? Então, o SAMU é o Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência. Ele foi criado pelo governo federal há muito tempo atrás. Existe SAMU já há mais de 10 anos no Brasil. E esse programa ele veio se interiorizando e hoje, a nível de Ceará, a gente tem o SAMU Ceará, que ele é um SAMU que é gerenciado pelo Estado do Ceará. Porém, mantido pelo governo federal? Ele é mantido pelo governo, ele é tripartite. Existe a participação do governo federal, a participação do governo do Estado, certo, e aí alguma participação também dos municípios. Todas as esferas, elas participam com as suas obrigações. Aqui no Ceará nós já temos em todos os municípios, doutor? Nós temos a cobertura de praticamente todos os municípios. Certo. Não existe bases em todos os municípios. Certo. O que é feito é um estudo pelo governo, ele faz um estudo e vê o que é que aquela população, pelo contingente populacional, e através daquele contingente populacional ele decide de ter uma base naquela região. Existe toda uma legislação a respeito disso, portarias a respeito disso aí. Então, a quantidade de viaturas relacionadas à densidade populacional. Certo. A base de Juazeiro atende a quantos municípios? A base de Juazeiro, ela atende, a gente tem as regionais. Então, Juazeiro especificamente, ele tem uma central de regulação, que essa central, ela orienta e ela coordena todos os municípios de diversas regiões. Então, Icó, a macro-região do Iguatu, a macro-região do Crato, a macro-região do Brejo Santo. Então ela coordena todas essas regionais. Então quando se faz uma ligação 92, essa ligação passa pela base de Juazeiro e a base de Juazeiro vai analisar o caso e decidir o que é que vai ser feito naquela ocorrência. Doutor Marcos, então as ligações aqui na região são direcionadas pelo 192 aqui para a base de Juazeiro do Norte? A base de Juazeiro do Norte. A base de Juazeiro do Norte, ela recebe todas essas ligações, essas demandas, ela é processada, passada por todo um processo. Então existe um atendente que vai triar aquela informação e a partir disso ela é passada para um médico regulador e aquele médico regulador vai dar a devida providência daquela ligação, daquele pedido, daquele chamado. É feita uma triagem antes. Agora, o tempo dessa triagem? Quando se liga, é passado. Primeiro a ligação passa por um atendente que a gente chama de TARM. Esse atendente ele capta alguns dados e já dá algumas informações e em seguida passa para o médico regulador. Geralmente esse atendente que recebe a primeira ligação passa 1 ou 2 minutos no máximo com a pessoa que está do outro lado da linha para colher algumas informações como o local, como o nome da pessoa, esse tipo de coisa, e depois passar a ocorrência para um médico regulador e esse médico vai disponibilizar a demanda, atender e dizer o que é aquele chamado vai exigir e o que é que aquele chamado vai demandar, como se vai uma viatura, ou se aquele chamado não faz parte do perfil do serviço, porque é um serviço de atendimento móvel de urgência. Certo. Então, para as urgências, e o que é uma urgência? É tudo aquilo que põe em risco a vida de alguém. Isso é urgência. Então, se existe risco de vida,
então tem que ligar 192. Certo. Existem muitas ligações que não existe risco de vida, e aí não é o foco do atendimento, do serviço do atendimento móvel de urgência do SAMU. E aí seria responsabilidade de outras esferas. Mas o que envolver urgência, não, Envolve vida, né? Envolve risco de vida, o SAMU ele está para cumprir seu dever, né? Para atender. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Você, empresário do ramo alimentício, precisa comprar carnes de qualidade? Te recomendo o Frigorífico Industrial do Cariri. No Frigorífico Industrial do Cariri, você vai encontrar produtos de procedência atendendo a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca tempo. Fale já com um dos administradores do Frigorífico Industrial do Cariri e tenha em seu estabelecimento as melhores carnes da região. Avenida Paulo Maia, número 2000, aqui na terrinha do Padre Cícero, atendendo também pelo telefone 3511-2033. Frigorífico Industrial do Cariri, neste sim, você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Doutor, 192. Diante dessa triagem que essa garota que atende, essa pessoa que atende o telefone, tem muito trote, muitas pessoas que ligam para atrapalhar o trabalho de vocês? Tem, é uma grande dificuldade, isso deve ser trabalhado. Eu agradeço pela oportunidade da pergunta, porque enquanto alguém está fazendo um trote, uma brincadeira, ela está ocupando uma linha telefônica, ela está ocupando uma pessoa atendendo, e às vezes outra pessoa que está com alguém com risco de vida pode não estar conseguindo uma ligação. Então isso é muito importante, a gente conscientizar as pessoas para que não passem trote para o SAMU, que aquele trote que está passando pode estar prejudicando alguém, porque alguém tenta ligar e não consegue, e às vezes alguém está utilizando a linha para uma brincadeira. Até porque, além disso, é crime, né? Vem acontecendo com frequência isso na região do Cariri. Isso acontece com frequência, além disso é crime, com medidas penais, e a gente aconselha que essas brincadeiras não devem ser feitas, porque você está lidando uma brincadeira que pode estar custando a vida de outra pessoa. Está ocupando uma linha telefônica, está ocupando um médico, está ocupando uma viatura às vezes, né? Às vezes você não consegue identificar que é um trote, alguém pede o socorro para um local que não existe. E muitas vezes essa própria pessoa pode amanhã precisar desse serviço e não ser atendido, né? E alguém está fazendo a mesma coisa que ela fez e ser prejudicado. Então a gente não deve brincar com a vida, não deve brincar com uma coisa tão séria que é um serviço. E o que me impressiona, doutor, é que essas pessoas, que fica aqui a nossa advertência do programa Café com Leite, para você que tem conhecimento de que alguém faz isso, porque tem isso também, doutor. Eu sei que alguém faz e não faço nada, né? Alguém faz ligações, digamos assim, para interferir, para ligar para o SAMU, para fazer ligações dessa natureza, e fico calado. Então você que tem conhecimento, converse com essa pessoa, conscientize. Nós, como o doutor falou aqui, você pode estar salvando uma vida, né, doutor? A questão dos trotes, ela impacta muito na assistência. Ela impacta muito, porque se imagine que tem naquele momento uma pessoa está utilizando uma linha telefônica, está utilizando uma atendente, está utilizando um espaço que é para um atendimento de urgência, e naquele mesmo momento tem alguém precisando com extrema urgência de ser atendido e não está conseguindo uma ligação, não está conseguindo finalizar uma ligação telefônica porque aquela linha está sendo ocupada por um trote, por uma brincadeira, aquilo pode estar custando a vida de alguém. E diga-se de passagem, essas pessoas são as que mais reclamam do serviço oferecido, pelo brilhante serviço oferecido pelo SAMU. Impressionante. Mas fica aqui a nossa advertência com o apoio da Uniodonto. Precisando de cuidados com a sua saúde bucal, eu vou indicar para você a maior cooperativa odontológica do Brasil, a Uniodonto. A Uniodonto é formada por especialistas com experiência e constante atualização profissional.
Oferecem atendimentos especializados, proporciona saúde e beleza ao seu sorriso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Lembrando que a Uniodonto também disponibiliza de planos empresariais. Fale com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto aqui na região do Cariri. Doutor, como andam os atendimentos do SAMU na região do Cariri? Hoje vem crescendo? A gente tem atendimentos que são os atendimentos de urgência. A gente pode dividi-los em alguns aspectos. Atendimentos clínicos, é aquele paciente que teve um infarto, uma dor precordial, ele está com suspeita de infarto, ele está passando mal, e é um atendimento clínico. Existem os atendimentos de trauma, são aqueles acidentes automobilísticos. Existem os atendimentos também pediátricos e obstétricos, mas de um modo geral, a grande maioria são atendimentos clínicos e por trauma. O nosso trauma é a nossa maior dificuldade, porque existe uma necessidade de prevenção. Certo. Essa prevenção, doutor, esse trauma são os acidentes comuns, geralmente de moto, né, doutor? Moto. Eu enfatizo porque na busca das informações se consta que o maior número de acidentes envolvem motociclistas, né? Infelizmente. Os motociclistas, eles têm uma fragilidade muito grande, que é o veículo que eles trafegam, um veículo que não oferece muita segurança. Sim. Então, quedas, atropelamentos com pessoas que estão pilotando suas motos, elas podem, mesmo em velocidades não tão elevadas, mas elas podem promover um dano muito grande à pessoa que está pilotando a moto. Então, boa parte desses acidentes são por imprudência, ou por excesso de velocidade, ou por embriaguez, né? Então, esse trabalho precisa ser feito na região. Esse trabalho, ele precisa ser alertado, e as pessoas precisam se conscientizar que um acidente, ela pode, além de ou custar a sua vida, ou custar a vida de outra pessoa, ou também promover sequelas, né, temporárias e até permanentes. A gente vê isso constante dentro dos hospitais, pessoas sequeladas por acidentes motociclísticos, por acidentes automobilísticos. A gente teve recente um acidente em Missão Velha, que jovens foram vitimados, morreram precocemente, né? Triste. E esses acidentes eles devem ser evitados. Como é que evita? A gente tem que ter prudência em pilotar uma moto, a gente tem que ter respeito, o motorista tem que ter respeito com o motociclista, tem que respeitar a vida, que ali é respeito à vida, né? Tá uma pessoa, está um pai de família, e o motociclista tem que ter respeito na própria vida dele, ter valor à vida dele para não se acidentar, dirigir com prudência, andar de capacete. A gente tem muito nas regiões de zona rural, ainda tem muitos acidentes com pessoas sem capacete, porque acha que está na zona rural, onde não tem fiscalização, ele pode pilotar um veículo sem capacete, e isso pode lhe trazer um dano grave, e às vezes até morrer. Então a gente tem tocado muito nesse tema, que existe uma necessidade de uma conscientização das pessoas, de dirigir com cautela, de dirigir com mais calma, por si e pelas outras, né? Existe essa necessidade. Doutor, lembrando que além dos danos que são mais importantes, danos à vida, vem também os danos financeiros, né? Porque quando recaem sobre o Estado, somos nós que pagamos, né? Então, tem um custo muito elevado os acidentes, porque além do custo de todo o tratamento, sim, né, existem outros impactos, como na previdência social, e tudo isso, toda a população ela arca com esses custos, né? Sim. Além do próprio afastamento daquela pessoa ao trabalho. Então, sim, a própria empresa vai, sim, ter que
ela tem a dificuldade de treinar outra pessoa que vai para compor. Uma cadeia, né, de prejuízos. É toda uma cadeia de prejuízo, é toda uma cadeia de prejuízo. Em especial sempre a vida, mas não deixa de repercutir em toda a sociedade. Em toda a sociedade. A gente vê os hospitais superlotados e às vezes a gente poderia diminuir essa superlotação prevenindo os acidentes de trânsito. E isso teria que ser trabalhado. Uma das formas de trabalhar é isso aqui que a gente está fazendo agora, divulgando para a sociedade, alertando a sociedade para ter essa consciência de andar com calma. Então, você está voltando do teu trabalho para ir para casa, vai com calma, vai tranquilo, vai sem aquela pressa toda, sem cometer atos de imprudência. A imprudência vai promover um acidente, né? Doutor, nós vamos continuar essa nossa conversa sobre essa questão preventiva no próximo bloco, porque agora eu vou lhe oferecer uma água mineral especial. Eu faço questão de lhe servir, doutor. Obrigado. Água mineral São Geraldo, aqui no programa Café com Leite, doutor Marco Rolim, ele que é diretor regional do SAMU, aqui em Juazeiro do Norte. Doutor, vou preparar um café para o senhor. O senhor toma um café? Aceito, sim. E vou falar na melhor água da região. Enquanto preparo esse café para o nosso convidado, doutor Marco Rolim, aqui no nosso programa, falando sobre as prevenções e as ações do SAMU aqui na região do Cariri. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve, é pura, pois ela é extraída da fonte e engarrafada seguindo todos os padrões de higiene e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo. E não é só a Cajuína São Geraldo não, é também o nosso café sem nome. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é a número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos que fazem a Cajuína São Geraldo e também a água mineral São Geraldo aqui em Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cícero. Doutor Marcos, café Obrigado, sem nome. As pessoas perguntam na rua, viu, se tem café aqui, eu digo, vá fazer uma visita ao programa Café com Leite que você saberá, né? Quer saber mais sobre as prevenções, os cuidados e as ações do SAMU aqui na região? Espera para o próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender.
Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Nesse intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome, preparado com a água mineral São Geraldo, acompanhado de um dos produtos da indústria de pães, Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem e com qualidade, então você deve sempre adquirir um produto Pão Nosso. O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, saudável, torradas, dentre tantos outros com sabor incomparável, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso são encontrados nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso é da terra do Padre Cícero. Fica aqui na segunda etapa do Novo Juazeiro, na rua Marcos José Rodrigues, número 36. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, aqui da terra do Padre Cícero, atendendo a todo o estado do Ceará, Piauí e também na Bahia. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso. Doutor Marco, ainda sobre a questão preventiva, o que é que a população deve fazer, deve orientar aqueles seus vizinhos, que isso é muito bom também na questão da orientação, para evitar mais esse processo, a utilização do SAMU, vamos ser mais objetivos? Então, acho que a grande ferramenta que pode ser utilizada são a educação da população, são os canais de comunicação, né? São programas, como a gente tinha falado, como esse, para orientar a população que ela tenha consciência para evitar acidentes. Como é que vai evitar acidentes? A primeira coisa seria evitar fazer uso de veículos com uso de álcool. Né? Então, se for para uma festa, se for para uma balada, se for sair com os amigos, e for fazer uso de bebida alcoólica, então evitar pilotar uma moto, evitar dirigir um carro, porque aquilo pode te custar uma vida, aquilo pode custar a tua vida, até mesmo a vida de um inocente, né? Vai atravessando. A gente tem falado muito sobre isso para conscientizar as pessoas. Então, se vai para festa, se vai para balada, se vai para algum evento e que se tem a intenção de fazer uso de bebida alcoólica, então vai de táxi, vai de Uber, vai com carona, mas não evita, né? Lembrando que nós teremos sérias reduções de custo, né? Em termos, como dissemos no bloco anterior, em vida, né? Em tratamento hospitalar e em custo financeiro pela manutenção de tudo isso e remoção, né? Isso, e aí até vai brincar mais tranquilo, vai se divertir tranquilo, a volta vai ser tranquila, né? As pessoas têm que ter essa consciência de dirigir, de pilotar uma moto com mais responsabilidade, com evitar manobras imprudentes, manobras que vai cair daquele veículo, daquela moto, andar de capacete. Infelizmente hoje a gente ainda tem que falar nisso, tem que utilizar o capacete, tem que andar numa velocidade permitida na via. Eu só ando de capacete porque se eu não andar eu serei multado. Isso é um erro extremo, né? Não é porque é multado, é porque é a tua vida. Então, o motivo de se estar utilizando um capacete é para evitar um acidente mais grave, é para se cair, te proteger, não ficar com sequela, né? Então, é importante isso, a gente falar isso também nas zonas rurais. As zonas rurais, as pessoas ainda pilotam sem capacete, às vezes de forma imprudente. Isso tem ocasionado acidentes, isso tem prejudicado muitos pais de família,
né, que ficam Inclusive, sequelados. Transportando até criança entre dois corpos, né, doutor? Criança, sim. Impressionante a quantidade de motoqueiros que fazem isso, né? Se desrespeita as leis de trânsito, e isso tem um impacto muito grande na questão dos acidentes. Sim. Então, os números de veículos são limitados. Então, a gente tem hoje, na base de Juazeiro, 5 viaturas, e se acontecer 10 acidentes, a gente só tem condição de atender 5. Sim. Né? Doutor, esses 5 veículos, existe uma distinção para tipo de atendimento ou são todos iguais? Existe. Hoje são 5 veículos, sendo uma de suporte avançado para aqueles casos de urgência e emergência, aqueles casos graves, e 4 veículos que são básicos, que são para casos menos graves. Esse uso vai depender da ocorrência que vai ser gerada, do caso que vai ser atendido. Então vai ser decidido se vai uma básica ou uma avançada. Mas os números de veículos eles são definidos por uma normatização do governo federal, por uma portaria. Então, para a região, pela portaria são definidos 5 unidades, 5 viaturas para a região. Então, às vezes, se alguém naquele mesmo momento estiver tendo 6 ocorrências, então existe às vezes... vai deixar de ser atendido. Vai deixar de ser atendido, sim. Então, é por isso que a importância da prevenção. A gente tem um número limitado. E as pessoas precisam ter essa consciência de andar com prudência, Claro que esse atendimento, à medida que está uma ocorrência e finaliza, ela já dá sequência naquela outra. Então, às vezes, o profissional ele não tem nem o tempo de retornar para a base. De lá onde ele está, ele já vai para outra ocorrência. E, às vezes, existe um pouco de demora, assim, dependendo da quantidade de ocorrências que está acontecendo naquele mesmo momento. Geralmente, qual é o tempo, qual é o horário, qual é o dia específico? Vocês têm essa estatística de quando se ocorre mais acidente? Então, quando ocorre mais acidente? Aqueles horários de rush, aqueles horários de grandes movimentos, de manhã cedo, na ida para o trabalho, meio-dia e à tarde volta para o trabalho. E os acidentes mais impactantes nos finais de semana, quando existe o uso de bebida alcoólica com direção e excessos de velocidade. Certo. A equipe, um veículo desse, a equipe é formada com quantos profissionais, doutor? Então, a gente tem veículos do suporte básico, que é formado por um condutor que é socorrista, ele é condutor e socorrista ao mesmo tempo, e um técnico, e o de suporte avançado, que é um condutor socorrista, um médico e um enfermeiro. Todos preparadíssimos, treinados? Todos são preparados, são treinados. Essa é a grande vantagem do SAMU Ceará. O SAMU Ceará ele é um exemplo, porque todos os profissionais eles passam por treinamento, passam por capacitação, passam por provas de avaliação. Esse é o grande diferencial a nível de estado. E existe um atendimento que ele é reconhecido pela população, pela sua qualidade, pela sua destreza. Doutor Marco Rolim aqui no programa Café com Leite, falando sobre a importância das ações do SAMU na região do Cariri, no estado do Ceará, com o apoio da Juaço Atacadista. Alô serralheiro, alô construtor, se você está procurando produtos de qualidade para a sua serralheria ou construção, eu vou te recomendar a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, a Juaço Atacadista. Só lá na Juaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino com o melhor preço da região. Venha para a Juaço Atacadista e faça o seu orçamento sem nenhum compromisso, com uma equipe qualificada e com um atendimento diferenciado. A Juaço Atacadista atende pelo telefone 3571-8888 e ainda pelo site juaço.com.br. Juaço, nosso produto é aço e o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Juaço Atacadista aqui na região do Cariri. Doutor Marco, o senhor disse no Ceará. Então, o governador do estado tem essa preocupação de ficar cobrando
há uma reciclagem dos profissionais ou é feito um curso e ele vai trabalhar e por aí se encerra? Então, além do preparatório, existe uma prova que ele precisa atingir o mínimo necessário e depois que ele entra dentro do serviço, ele passa por reciclagens, como é feito em grandes serviços, né? Então ele tem que, depois de um certo período, fazer reavaliações, recertificações, e isso ele tem que estar preparado, tem que estar se atualizando, tem que estar estudando. O governo do estado tem essa preocupação de ficar cobrando, insistindo e proporcionando também essas reavaliações? Sim, é uma diretriz, é uma das diretrizes da instituição de treinar, retreinar e qualificar e cobrar. Então, isso a nível de estado, isso é feito. Existe um programa muito bonito que hoje está sendo desenvolvido, que é na linha do cuidado com infarto. Então, acho que a gente pode abrir até um parêntese para falar sobre isso. Pois não. Os infartos agudos do miocárdio, hoje em dia as doenças cardiovasculares é que mais mata a população. E aí o Estado teve uma brilhante ideia de introduzir uma medicação que ela trata o infarto naquele momento. Então, se alguém hoje infartar, em qualquer local do Ceará, ele vai ter acesso a essa medicação que ela desobstrui, que ela desentope as artérias do coração naquele momento do infarto. Isso é um programa que a nível do estado só tem no Ceará, no resto do Brasil não existe. Que bom. A nível de estado, algumas macro-regiões eles utilizam, mas não como a nível estadual. Sim. Então hoje, se qualquer cearense tiver um infarto, ele vai ter um atendimento e vai fazer uso de uma medicação que vai desobstruir as artérias. Então a gente sempre orienta, a gente aproveita esse espaço também para orientar. Se você tem 50 anos, 40 anos, sente uma dor no peito, que corre para o braço, é uma dor forte de início súbito, começou agora, uma dor forte, está apertando o coração, você pode ligar para 192, dizer o que é que está sentindo, que se aquilo ali for um infarto, hoje o Ceará ele dispõe desse medicamento. Que bom. Vou pedir para a produção do programa Café com Leite entrar em contato com o secretário de Saúde do Estado do Ceará para falar sobre esse assunto aqui. Vamos buscar essas informações que é de extrema relevância, né? Muito, em primeiríssima mão aqui essa informação, né? Pública, né? Doutor Marco, existe alguma orientação preventiva no momento em que eu ligo 192 e estou passando por algum problema de risco de vida na minha residência, como, por exemplo, o senhor citou esse problema cardíaco? Existe aquela orientação básica onde o atendente vai dizer, haja dessa forma para evitar um dano maior até a chegada do SAMU? Sim, existe. Então, quando o telefone é passado para o médico regulador, ele vai orientar, vai depender de cada caso, o que é que está acontecendo. Existe sim uma orientação que é dada para quem está ao lado, existe uma série de informações que é colhida para que se decida o que é que vai ser feito com aquele caso. Mas de uma maneira geral, sim. E tem obtido resultado positivo? Sim, resultado positivo. Outro ponto importante que eu gostaria de saber, doutor, é aquela questão em que eu vou passando em uma determinada artéria, ocorreu um acidente, o cidadão está ali deitado e eu não sei o que fazer, eu não tenho experiência de primeiro socorro, o que é que eu devo fazer? Primeira coisa que deve ser feito é ligar 192, estar próximo à vítima. Uma das coisas que se orienta, se está perto da pessoa, da vítima que está, para que você próximo à vítima, você consiga passar melhores informações para o médico que está do outro lado da linha. Certo. Porque aí ele vai saber se a pessoa está inconsciente, se não está inconsciente, e vai dar as orientações do que é que se deve fazer naquele momento, né? Como se deve proceder. Então ele vai dizer vai pedir para que você colha algumas informações para aquele caso, e a partir daquelas informações, aquilo vai ser processado e vai ser encaminhado para uma determinada ação, que é ser mandado uma ambulância de nível básico, uma ambulância de nível avançado. A equipe já vai estar sabendo do que é que se trata. Então, facilita, né? Facilita, porque você está perto da pessoa, vai ver se está respirando, vai ver se não está respirando, vai ver se a pessoa está consciente, se
não está consciente, se está orientado, se não está orientado. Essas informações elas são importantíssimas para decidir, para que a unidade decida o que é que vai ser feito naquele caso, qual a unidade que você vai mandar, o que é que vai ser, como é que vai ser o melhor atendimento para aquele paciente. É importante a pessoa estar perto, fazer a ligação, estar ali do lado e fornecer as informações mais precisas possíveis para que aquele atendimento seja tão quanto rápido quanto eficaz. Detalhe, se eu não consigo a ligação e se eu não tenho conhecimento básico de primeiros socorros, eu devo ou não mexer ou falar ou agir com aquele... Nunca deve mexer, porque ali o paciente pode ter um trauma de coluna cervical e aquele trauma de coluna cervical pode, se você for mover aquele paciente lá, você pode promover um mal maior. A não ser que você seja uma pessoa extremamente capacitada, que tenha passado por algum curso, que possa... Mas a orientação é que teve algum acidente, tem uma pessoa em via pública na rua, está desmaiado depois de um acidente, bateu a cabeça e está lá, é ligar 192, ficar próximo, vai dar as orientações, vai ver se está respirando, vai ver se está consciente e logo vai chegar uma unidade para prestar o socorro devido. Oferecer algum alimento, assim, água ou coisa parecida, nem pensar. Não. Nada. Não, o que a gente orienta é ligar, se naquele momento não conseguir, tentar ligar novamente, porque às vezes as linhas elas estão realmente ocupadas, e aí tenta e vai chegar naquele momento que vai ser atendido e vai ser disponibilizado. Dá tudo certo. Dá Né? tudo Só certo. Um pouquinho de paciência e muita cautela, você salva uma vida, né? Muitas vezes até com a omissão, né? A omissão, ou seja, se você não tem conhecimento, não haja. Essa omissão de agir, ou seja, de não cometer nenhum ato sobre aquele cidadão que está ali acidentado, você já está salvando uma vida, né? Eu diria que o fato de você estar ligando e já prestando as informações já está salvando a vida, você já está dando sua contribuição. Sim. Doutor, vamos tomar mais água? Sim. Conversamos aqui, água mineral São Geraldo, né? Doutor Marco Rolim, ele que é diretor do SAMU na região do Cariri, conversando com a gente. A quem eu peço permissão agora, vou preparar um café para o nosso convidado, é claro, e falar do melhor laboratório de análises clínicas da região, que é o laboratório LAMIC. Afinal de contas, como o SAMU atende a toda a região, o laboratório LAMIC também assim o faz. É de Campos Sales a Mauriti, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Milagres e outros municípios. Em todos esses municípios você encontra um posto de coleta do laboratório LAMIC. A matriz é aqui em Juazeiro do Norte, na Rua Padre Cícero 759. E também aqui em Juazeiro do Norte nós temos um pouco mais de 10 postos de coletas. Lembrando que se você faz o cadastro do seu telefone, o laboratório LAMIC lhe comunica a conclusão dos seus exames. Aí, no conforto da sua residência ou empresa, você vai lá, imprime todos os exames e leva ao profissional de saúde de uma forma confortável. Você com certeza será muito bem atendido. Doutor, café sem nome é o nosso convidado. Se você quer saber mais sobre os cuidados, as ações do SAMU aqui na região, você não pode sair daí. Daqui a pouquinho a gente volta. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. 71% do nosso organismo é composto por água.
Assim sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando hoje com o Dr. Marco Rolim, falando sobre a importância do SAMU na região do Cariri. Ele que coordena e dirige a nível regional este órgão de extrema importância aqui na nossa região. Quero lembrar para você ainda que no próximo dia 21 de outubro estaremos apresentando o seminário Leite e Contabilidade, lá nas dependências do SEBRAE. Temas relevantes voltados para a contabilidade. Você não pode perder. Lembrando que no próximo dia 11 de novembro, 11 de novembro, a equipe Leite e Contabilidade na Rua Delmiro Gouveia 163, junto com a equipe de profissionais do EMOS, estará realizando a segunda edição de coleta de sangue. Salve uma vida sem olhar a quem, faça a sua doação. Não esqueça, dia 11 de novembro, a manhã inteira, é um sábado, em seguida você vai para casa, repousa, relaxa, e muito confortável, dizendo, salvei uma vida sem saber de quem. Esperamos você. Doutor Marco, mais uma ação, viu, da Leite e Contabilidade aí, a segunda coleta de sangue. Eu fico muito feliz, essa equipe de profissionais que trabalha com a gente, se empenha, se dedica e faz esse trabalho brilhante. Já a nossa segunda edição, e essa parceria com o EMOS, com certeza faremos a terceira, a quarta, a quinta, enfim. Que bom, né? Que bom, doação sempre é um ato de grandeza. Um ato de grandeza, sem olhar quem. O melhor é salvar uma vida sem saber de doando, quem, sem saber quem vai precisar. E custa tão pouco, né? Custa tão pouco. Mas voltando aqui para o nosso tema, que é o SAMU. Doutor, quando o SAMU recolhe, eu vou usar essa expressão, recolhe, ou atende a um paciente, para onde ele remove? Tem um local específico, hospital A, B ou C? Tem, depende muito do qual é o caso que foi chamado. Depende muito daquele caso. Se for um caso de trauma, ele vai encaminhar para o serviço de trauma. Se for um caso clínico, dependendo, por exemplo. Não depende da gravidade, sendo o caso um trauma? Se for um trauma leve, ele pode ir para uma UPA, ele pode ir para uma unidade que requer menor uma complexidade. Se for um trauma grave, ele vai para um nível de maior complexidade, para uma estrutura hospitalar de maior complexidade. Nós temos essa questão, doutor, eu quero lhe interromper, a questão da localização. Por exemplo, digamos aqui que na cidade de Missão Velha nós não tenhamos nenhum veículo do SAMU. O fato ocorreu lá, se deslocou um veículo de Juazeiro até Missão Velha, atendeu esse paciente.
se tiver um hospital em Missão Velha, por exemplo, ele vai ser atendido lá ou se desloca até Juazeiro? A primeira coisa é se o paciente está estável, se aquele hospital vai ter a possibilidade de dar assistência àquele paciente. Sim. Então, o veículo ele remove para o hospital mais próximo, mas que tenha também capacidade de fazer o que é necessário para o melhor atendimento naquele paciente. Que é uma avaliação feita pelos médicos. Que é uma avaliação feita pelo médico no local, isso é discutido com a central, com o pessoal, com os médicos da regulação, e aí eles decidem em comum qual o melhor local para atender, para levar esse paciente. Doutor, e os atendimentos clínicos? Tem muitos atendidos pelo SAMU? Sim, tem muitos atendimentos clínicos. Quais são os mais comuns? Então a gente toca um pouco nas doenças cardiovasculares. Hoje as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Infarto e AVC. Então a população tem que ficar atenta para alguns sinais de AVC. O que é o AVC? O acidente vascular cerebral, que alguns hoje chamam de AVE, acidente vascular encefálico, que antigamente as pessoas chamavam de trombose, né? Então, o paciente teve uma trombose, os mais antigos falavam que a pessoa lá teve uma trombose e aí ficou com uma sequela, ficou paralisado. Então hoje a gente dá muita importância a essas doenças, porque elas são muito frequentes na população. Então se uma pessoa de uma certa faixa etária, 50, 60, 70 anos, começou a ficar com a voz embolada, né? Ele começou a não conseguir falar normal como falava, ficou com uma parte do corpo com dificuldade de movimentar, né? Ficou com o nível de consciência alterado, a boca pode ficar um pouco puxada para o lado. Esses são sinais precoces de uma trombose, de um AVC. Certo. E aí esse paciente ele deve ser urgentemente referenciado para uma unidade de AVC para o tratamento ser. Quanto mais rápido esse paciente tratar, menor as sequelas. Que hoje se fala muito em AVC pelas sequelas e também pelo risco de morte. Então, se tem um paciente que está com o lado paralisado, ou a boca ficou puxada, ou a voz ficou embolada, deve ser acionado, né? Deve ser acionado o serviço móvel de atendimento móvel de urgência, e esse paciente vai ser direcionado para uma unidade de AVC, que hoje a gente tem no Hospital Regional do Cariri, uma unidade específica no estado. A gente tem duas, são unidades fantásticas, né, que tratam a trombose rapidamente, com menor nível de sequela, e o tempo é fundamental. Quanto mais demorar para ser levado para um hospital, ser tratado esse paciente, se demora muito tempo, mais chances de sequelas, mais mortalidade vai estar envolvido nesse paciente. Da mesma forma, o paciente com infarto. O paciente sentiu uma dor no peito, né? Às vezes não é só no peito, às vezes também aqui próximo ao estômago. Às vezes tem paciente que tem uma dor no estômago e ele acha que é só estômago, é vesícula, e não é o coração. Então, o paciente tem uma dor no peito, o paciente tem uma dor próximo ali ao estômago, está se sentindo mal. É um paciente que na história familiar, pai já infartou, mãe já infartou, tio já infartou, ele tem uma chance também de infartar. Paciente fumante, tabagista. Então, o paciente começou a sentir dor no peito, ele tem que procurar ou o serviço móvel de atendimento móvel de urgência ou uma unidade mais próxima para passar por uma avaliação médica e ver se realmente ele está infartado, porque esses pacientes, o tempo é fundamental. Certo. A demora desses pacientes ele vai causar sérias repercussões mais adiante. Certo. Com o apoio da distribuidora Judebalas. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a Judebalas. Lá você vai encontrar tudo como balas, biscoitos, bombons, chocolate, chiclete, pipoca, pirulito e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para você fazer a festa da criançada.
A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa, sempre com muita qualidade e muita satisfação. A Judebalas fica em Juazeiro do Norte, na 3048. E atende também pelo telefone 3512-3048. Um abraço a todos que fazem a Judebalas. Doutor Marco, diante desses casos clínicos que o senhor exemplificou, existem aqueles fatos que ocorrem onde o cidadão está um pouco distante da sede do SAMU, do acesso ao SAMU. O SAMU cobre isso? Como ele faz para atender ou como o paciente deve agir para não correr tanto risco de morte? Quando existe uma gravidade muito grande, um risco muito grande e o acesso, a distância é muito grande, e quando o deslocamento por terra, por unidade de ambulância, ele não é possível, hoje a região do Cariri, na verdade hoje o Ceará, ele tem o CIOPAE, que tem atendido, tem salvado muitas vidas. Então, o estado do Ceará, ele dispõe de uma aeronave que presta serviço de atendimento médico, de urgência e emergência, para aqueles casos em que o tempo é muito precioso, as distâncias são muito grandes. E esse é um belo trabalho que é feito pelo CIOPAE a nível de estado, e é um trabalho brilhante, é um trabalho... Eu diria que o CIOPAE é um SAMU aéreo? Sim, a gente poderia falar que hoje o CIOPAE ele faz atendimento médico de urgência e emergência quando há necessidade, quando as distâncias são muito grandes e o tempo para que ocorra o resgate é muito pequeno. Então é possível ser acionado, sim, isso vai passar pela regulação, vai ser discutido o caso, vai ser analisada a possibilidade de um resgate aéreo, como isso já aconteceu e tem acontecido semanalmente na nossa região do Cariri, onde várias vidas são salvas devido a esse equipamento importantíssimo. Que inclusive temos aqui no Juazeiro. Na nossa região. Muito bom. Existem fatos que já ocorreram aqui no Ceará, onde precisou usar o equipamento? Sim, tanto de acidentes, né, que o CIOPAE já conseguiu resgatar, socorrer e dar um atendimento brilhante àquelas vítimas, quanto também a recém-nascidos que precisaram ser removidos, né, de urgência para uma unidade de um nível de complexidade maior. Existiram esses resgates, esse atendimento de urgência brilhante que poucos estados no Brasil têm. Então, hoje o estado do Ceará tem 2 aeronaves que prestam serviço também de atendimento de urgência, de socorro, e que é um belo trabalho que eles fazem. Com apoio da Marmoraria Juazeiro. Está pensando em deixar sua casa ou empresa mais elegante com produtos de qualidade, beleza e um ótimo custo-benefício? A Marmoraria Juazeiro, em parceria com Arquitetos Ambientes Planejados, juntou tudo isso num só lugar, trazendo praticidade, conforto e segurança. Na Marmoraria Juazeiro você encontra o que há de melhor em mármore e granito na medida certa. Venha para a Marmoraria Juazeiro e faça já o seu orçamento sem nenhum compromisso e transforme seus sonhos em plena realidade. Avenida Padre Cícero 4442 e também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro é tradição e credibilidade. Passe na Marmoraria Juazeiro e saboreie um delicioso café com leite no showroom e veja o que há de belo em móveis em granito, mármore e móveis planejados. Marmoraria Juazeiro com o programa Café com Leite. Doutor, brilhante esse trabalho, inclusive o senhor disse que só tem no estado do Ceará ou tem em outro estado do país? Poucos estados no país têm aeromédico, a gente chama serviço aeromédico. Então, poucos estados no país. Isso é uma atenção especial do governador? Sim, acredito que sim. Tem uma preocupação, doutor, do governador no aspecto do atendimento, da busca pela melhoria do SAMU a nível de estado? Sim, hoje o SAMU a nível de estado ele é reconhecido, é um serviço que funciona na sua
na sua maioria, atendendo bem a população, com profissionais capacitados, com profissionais habilitados, com profissionais reciclados. E essa resposta ela é dada nas ruas quando o cidadão precisa daquele atendimento e ele é atendido e ele reconhece esse trabalho que é feito a nível de Estado. Doutor Marco, para o uso dessas aeronaves, para esse transporte, não se liga para a COPAS, se liga para o SAMU. O SAMU ele vai triar esses pacientes. É quem vai dizer se pode ser ou não. Dizer se aquele caso vai exigir aquele determinado atendimento. Outro ponto importante que nós devemos relembrar, como fizemos no primeiro bloco, é a questão de não fazer trote, né, doutor? Principalmente nesse aspecto aí, para não ter que... O trote ele pode custar uma vida. Isso então, é muito ruim. É uma brincadeira que não deve ser feita, porque ele pode custar uma vida. Pode ser a vida de uma pessoa que está próximo, pode ser a vida de um familiar seu. Então não deve ser feito de forma alguma trote. Aquele trote ocupa uma linha e aquela linha que está ocupada naquele momento, alguém pode estar precisando com extrema urgência e aquilo pode custar uma vida. Doutor, nós vamos, nas edições do programa Café com Leite, procurar relembrar ao nosso telespectador, a população da região do Cariri e aqueles que nos assistem através das nossas redes sociais, que não faça, que não realize ligações de forma indevida para não prejudicar a toda a população. Né? Como nós dissemos no bloco, o senhor disse no bloco anterior, quem sabe até ele mesmo. Né? Um trote pode custar uma vida, então não deve ser feito. A população ela tem que ter essa consciência e a gente agradece. É um serviço prestado e essa é uma alerta que se faz à população que não faça trote. Trote pode custar uma vida e não é uma brincadeira. A gente está trabalhando com vidas, está trabalhando com coisa séria. Então a gente agradece essa campanha de não fazer trotes, né, e estamos sempre para ajudar. Doutor, chegamos ao final de mais uma edição do programa. Eu quero agradecer demais a sua participação, dizer que o programa Café com Leite está aberto ao SAMU, ao senhor e toda a equipe de profissionais do SAMU a prestar todo e qualquer esclarecimento para a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez e volte outras vezes. Viu? Obrigado, agradeço pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Foi um papo muito descontraído, muito agradável. Espero vir mais vezes, à disposição. Tá, Leite? Nós vamos buscá-lo para conversar mais. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na rádio web Café com Leite, no aplicativo, no YouTube, no site programa cafécomleite.com.br. De todas as formas, o programa Café com Leite vai até você, levando informações importantes para você e para a nossa sociedade. Um abraço a todos. Lembrando que amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Café com Leite. E sábado, você não pode perder às 16 horas e 30 minutos o programa Café com Leite Especial Saúde. Um abraço a todos e até lá. Tchau.